Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 82º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Números, capítulo 15 e capítulo 16, livro de Salmos, capítulo 68 e o livro 1 de Coríntios, capítulo 4. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, sendo assim fortalecendo a nossa fé e esperança. Meu amado e minha amada, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, no qual estamos fazendo agora. Ouvir os nossos devocionais, orar junto conosco. Satanás não está para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente, sobretudo na qual estamos semeando no dia de hoje, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. O mundo está buscando validações por opiniões, mentiras, pela vaidade. Nada de acordo com a palavra de Deus. Porém, nós, que somos filhos de Deus, buscamos e ansiamos usar todos os dias os recursos que Deus tem nos dado, através da leitura da Bíblia. Incentivar nossos irmãos e irmãs a lerem a Bíblia, estudar, orar. Neste momento, eu lhe encorajo a repetir estas palavras em nome de Jesus. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê a compreensão da palavra que está sendo semeada no dia de hoje. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. Estamos aqui buscando a verdade, pois o mundo vive na mentira. Senhor, revele a compreensão de sua palavra no dia de hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro de Números, capítulo 15 e capítulo 16. Leis a respeito de ofertas. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra em que vocês vão habitar, a terra que eu lhes darei, e ao Senhor fizerem oferta queimada, holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto, ou em oferta voluntária, ou nas suas festas fixas, apresentarem ao Senhor aroma agradável com o sacrifício de gado e ovelhas, então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor por oferta de cereais, trará 2 litros da melhor farinha, misturada com 1 litro de azeite. E de vinho para a libação prepare 1 litro para cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Para cada carneiro prepare uma oferta de cereais de 4 litros da melhor farinha, misturada com 1,5 litro de azeite. E de vinho para a libação, ofereça 1,5 litro ao Senhor em aroma agradável. Quando você preparar um novilho para holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor, traga com o novilho uma oferta de cereais de 6 litros da melhor farinha, misturada com 2 litros de azeite, e de vinho para a libação, traga 2 litros, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Assim se fará com todos os novilhos, carneiros, cordeiros e bodes. Segundo o número que vocês oferecerem, assim o farão para cada um. Todos os naturais da terra assim farão estas coisas, trazendo oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se também morar com vocês algum estrangeiro, ou quem quer que estiver entre vocês, ou os seus descendentes, e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo que vocês fazem. Quanto à congregação, haja apenas um estatuto, tanto para vocês como para os estrangeiros que morarem entre vocês, por estatuto perpétuo nas suas gerações. Vocês e os estrangeiros serão iguais diante do Senhor. A mesma lei e o mesmo rito se aplicam a vocês e aos estrangeiros que moram com vocês.
O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando chegarem à terra em que eu os farei entrar, ao comerem do pão da terra, apresentem uma oferta ao Senhor. Das primícias da farinha grossa, vocês apresentarão um bolo como oferta. Como oferta da eira, assim vocês o apresentarão. Das primícias da farinha grossa, vocês apresentarão ao Senhor oferta nas suas gerações. Sacrifícios pelos pecados involuntários. Quando vocês cometerem pecado involuntário e não cumprirem todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, sim, tudo o que o Senhor lhes ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou e daí em diante nas suas gerações, então quando se fizer alguma coisa de forma involuntária, e isso for oculto aos olhos da coletividade, toda a congregação oferecerá um novilho para holocausto de aroma agradável ao Senhor, com a sua oferta de cereais e de libação, segundo o rito, e um bode para oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhes será perdoado, porque foi algo involuntário, e eles trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado diante do Senhor por causa do seu pecado involuntário. Assim toda a congregação dos filhos de Israel e também os estrangeiros que habitam no meio deles serão perdoados, pois todo o povo foi envolvido nesse pecado involuntário. Se alguma pessoa cometer pecado involuntário, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou quando cometer pecado involuntário diante do Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Tanto para o natural dos filhos de Israel como para o estrangeiro que habita no meio deles, a lei será a mesma, caso alguém cometer pecado involuntário. Mas a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente, quer seja dos naturais da terra, quer dos estrangeiros, está blasfemando contra o Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e desrespeitou o seu mandamento. Essa pessoa será eliminada e a sua iniquidade será sobre ela. Castigo pela violação do sábado. Quando os filhos de Israel estavam no deserto, encontraram um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o encontraram, apanhando lenha, o levaram a Moisés, a Arão e a toda a congregação. Eles o mantiveram preso, porque ainda não estava declarado o que se devia fazer com ele. Então o Senhor disse a Moisés: esse homem deve ser morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Assim toda a congregação o levou para fora do arraial e o apedrejaram, e ele morreu, como o Senhor havia ordenado a Moisés. As franjas das capas. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes que, ao longo das suas gerações, coloquem franjas nas extremidades das suas capas e ponham um cordão azul em cada franja. E as franjas estarão ali para que, ao vê-las, vocês se lembrem de todos os mandamentos do Senhor e os cumpram, para que vocês não se deixem arrastar à infidelidade, seguindo os desejos do seu coração e dos seus olhos. As franjas estarão ali para que vocês se lembrem de todos os meus mandamentos, os cumpram e sejam santos ao Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e também On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, e se levantaram diante de Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, eleitos por ela, homens de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram:
Basta! Toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Quando ouviu isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher, esse ele fará chegar a si. Façam isto. Peguem incensários, você, Corá e todo o seu grupo. Ponham brasas nos incensários amanhã, coloquem incenso sobre as brasas diante do Senhor. O homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. E agora basta, filhos de Levi. Moisés disse também a Corá: Agora escutem, filhos de Levi. Será que para vocês é pouca coisa o fato de o Deus de Israel os ter separado da congregação de Israel para os fazer chegar a si, a fim de cumprirem o serviço do tabernáculo do Senhor e estarem diante da congregação para ministrar-lhe? Ele fez chegar você, Corá, e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, com você. E agora vocês buscam também o sacerdócio. Portanto, você e todo o seu grupo estão contra o Senhor. E Arão, o que é ele para que estejam murmurando contra ele? Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém, eles disseram: Não iremos. Será que é pouca coisa o fato de você nos ter tirado de uma terra que mana leite e mel para nos fazer morrer neste deserto? E agora você quer também se fazer príncipe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra que mana leite e mel, nem nos deu campos e vinhas como herança. Você pensa que pode arrancar os olhos dessa gente? Pois não iremos. Então Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor: Não atentes para a oferta deles. Não tirei deles nenhum só jumento e não fiz mal a nenhum deles. Moisés disse ainda a Corá: Você e todo o seu grupo ponham-se diante do Senhor, você e eles, e também Arão, no dia de amanhã. Cada um pegará o seu incensário e porá incenso nele. Que cada um traga o seu incensário diante do Senhor, 250 incensários. Também você e Arão, cada qual o seu. Assim pegaram cada qual o seu incensário, puseram brasas neles, sobre as brasas colocaram incenso, e se puseram com Moisés e Arão diante da porta da tenda do encontro. Corá reuniu contra eles todo o povo à porta da tenda do encontro. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Os rebeldes são castigados. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Afastem-se do meio desta congregação e eu os consumirei num momento. Mas Moisés e Arão se prostraram sobre o seu rosto e disseram: Ó Deus, autor e conservador de toda a vida, será que pelo fato de pecar um só homem ficarás indignado contra toda esta congregação? O Senhor respondeu a Moisés: Fale a toda esta congregação dizendo: Afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi para onde estavam Datã e Abirão, e os anciãos de Israel foram com ele. E Moisés disse à congregação: Peço que vocês se afastem das tendas destes homens perversos e não toquem em nada do que é deles, para que vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometeram. Eles se afastaram da habitação de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então Moisés disse: Nisto vocês saberão que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se estes homens morrerem como morrem todas as pessoas, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todas as pessoas, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo o que eles têm, e se eles descerem vivos ao mundo dos mortos,
Então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que assim que Moisés acabou de dizer todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os engoliu, com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Eles e tudo o que lhes pertencia desceram vivos ao mundo dos mortos. A terra os cobriu e desapareceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do grito deles. Todos gritavam: "Vamos fugir, para que a terra não venha a nos engolir também." Então veio o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Os incensários são aproveitados. O Senhor disse a Moisés: "Diga a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que pegue os incensários do meio do incêndio e espalhe as brasas para longe, porque os incensários são santos. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, que deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porque eles os trouxeram diante do Senhor. Por isso, são santos e serão por sinal aos filhos de Israel." O sacerdote Eleazar pegou os incensários de metal que aqueles homens que foram queimados tinham trazido, e os incensários foram transformados em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se aproxime para acender incenso diante do Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por meio de Moisés. Novo tumulto e seu castigo. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: "Vocês mataram o povo do Senhor." Quando o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda do encontro. E eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: "Saiam do meio desta congregação, e eu a consumirei no momento." Então eles se prostraram sobre o seu rosto. Moisés disse a Arão: "Pegue o seu incensário, ponha nele algumas brasas do altar, coloque incenso sobre elas, vá depressa à congregação e faça expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga." Arão pegou o incensário, como Moisés lhe havia falado, e correu para o meio da congregação. Eis que a praga já havia começado entre o povo. Arão colocou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Arão voltou para junto de Moisés, à porta da tenda do encontro, e cessou a praga. Amém. Compreendendo o livro de Números, capítulo 15, exposição bíblica dos versículos 1 a 21. A expressão aroma agradável ao Senhor é encontrada 5 vezes neste parágrafo, versículos 3, 7, 11, 13 e 14. As 5 ofertas mosaicas básicas eram o holocausto, a oferta de cereal, a oferta de comunhão, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, conforme Levíticos 1 a 7. As 3 primeiras eram sacrifícios de aroma agradável, prescritas para satisfazer o Senhor, mas a oferta pelo pecado e pela culpa não eram de aroma agradável, pois tratavam de coisas que Deus abomina. Exposição bíblica dos versículos 4 a 8. Cristãos de hoje veem a farinha como uma imagem de Jesus Cristo, o pão da vida, conforme João capítulo 6, que se ofereceu ao Pai por nós como aroma agradável a Deus. Efésios 5, versículo 2. A farinha também simboliza a generosidade de Deus ao nos fornecer nosso alimento. O óleo é um símbolo do Espírito Santo. Zacarias capítulo 4. E o vinho nos fala da alegria do Senhor.
Salmos 104, versículo 15. O coração de Deus se agrada quando seu povo espontaneamente lhe agradece pelas bênçãos materiais e espirituais que ele supre de maneira tão fiel e graciosa. Já a oferta de bebida, que era entornada na base do altar, simboliza a vida derramada para Deus. Na cruz, Jesus derramou sua vida até a morte, conforme Isaías 53, versículo 12, para que os que creem nele tenham vida eterna. Enquanto servimos ao Senhor sacrificialmente, somos como essa oferta derramada, vestida em serviço aos outros e para a glória de Deus, conforme Filipenses 2, versículo 17. E também 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16, e eu estendo a compreensão no livro 2 de Samuel, capítulo 23, versículos 14 a 17. Exposição bíblica dos versículos 30 a 36. Pecar descaradamente ou com atitude desafiadora significa desobedecer à lei de Deus de forma deliberada e arrogante, mesmo sabendo do perigo envolvido. A palavra hebraica significa literalmente pecar com arbitrariedade, como se a pessoa estivesse colocando o dedo no rosto de Deus, desafiando-o a fazer alguma coisa. Pecados presunçosos são cometidos por pessoas que não têm temor algum de Deus, conforme Romanos 3, versículo 18. É uma prática perigosa os cristãos dizerem: vou seguir em frente e pecar, porque depois posso pedir a Deus que me perdoe. Eles veem a promessa de Deus em 1 João capítulo 1, versículo 9, como amuleto religioso para livrá-los de encrenca depois que terem deliberadamente desobedecido a Deus. Aqueles que se professam cristãos, mas repetido e obstinadamente pecam, provavelmente não são cristãos de verdade, conforme Romanos 6, conforme 1 João capítulo 3, versículos 7 a 10, capítulo 5, versículos 1 a 5 e versículo 18. E cristãos genuínos que adotam essa atitude negligente serão castigados pelo Pai até se sujeitarem à sua vontade. Hebreus 12, versículos 3 a 15. E eu finalizo a compreensão no livro de Números, capítulo 15, com a exposição bíblica dos versículos 37 a 41. Quando se vestissem pela manhã, os judeus veriam as borlas e se lembrariam de que eram um povo de Deus, sujeitos a obedecer à sua vontade. Talvez o cordão azul os lembrasse de que seu Deus estava no céu, vendo tudo o que faziam. À medida que andassem durante o dia, notariam as borlas e rememorariam os mandamentos de Deus. Do mesmo modo, quando fossem se preparar para dormir, não importa quantos ídolos vissem durante o dia, as borlas lhes lembrariam de que o Senhor, o Deus de Israel, é quem os havia libertado do Egito, e eles existiam para adorar e servir somente a Ele. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos, conforme Salmos 103, versículo 2. Quais objetos, práticas e hábitos em sua vida o lembram de seu compromisso com Deus? Compreendendo o livro de Números, capítulo 16, exposição bíblica dos versículos 1 a 10. Quando encontramos reclamação e rebelião entre o povo de Deus, geralmente há uma razão declarada e uma razão oculta. A reclamação pública de Corá era que Moisés e Arão queriam controlar as coisas, não dando espaço ao povo para participar. Ele queria mais democracia no acampamento. O motivo oculto era que ele queria que os levitas tivessem os mesmos privilégios que Arão e seus filhos, conforme versículo 10. Corá não estava satisfeito em auxiliar os sacerdotes. Ele queria ser um sacerdote. Seja no antigo arraial de Israel ou em uma cidade moderna, nenhuma sociedade pode funcionar sem subordinação. Alguém tem de estar no comando. Os pais têm autoridade no lar, os professores em sala de aula, os gerentes na fábrica ou no escritório, e os governantes na cidade ou na nação, conforme Romanos 13 e 1 de Pedro capítulo 2, versículos 1 e 2.
Quando esse tipo de ordem é violada, a sociedade fica em sérios apuros. Deus havia escolhido Moisés para ser o líder da nação e designou Arão como o sumo sacerdote. Resistir a este arranjo era se rebelar contra a vontade de Deus e provocar séria divisão no acampamento. O desejo egoísta por grandeza e autoridade é um tema comum nas Escrituras. Mas o importante não é o nosso status pessoal, mas a fidelidade ao fazer a obra que Deus quer que façamos. Cada membro da igreja, o corpo de Cristo, tem ao menos um dom espiritual para ser usado em serviço aos outros. Portanto, cada crente é importante para Deus e para a igreja, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículos 14 a 18. O lugar mais importante na vida cristã é aquele que Deus escolhe, o lugar que Ele prepara para nós para que o ocupemos. Exposição bíblica dos versículos 14 a 15. Moisés não discutiu com os rebeldes, mas orou ao Senhor e pediu-lhes que vindicasse seu servo. A ira de Moisés não foi uma irritação egoísta, foi a indignação justa de um homem íntegro que procurou apenas a glória do Senhor. Existe uma ira justa que o povo de Deus deve sentir quando os pecadores desafiam a vontade do Senhor e seduzem outros ao pecado, conforme Êxodo 32, versículo 19, Marcos 3, versículo 5, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 29 e Efésios 4, versículo 26. Compreendendo o versículo 22, Moisés e Arão, como líderes autênticos, imediatamente lançaram o rosto em terra diante do Senhor e intercederam pela nação, porque morreria todo o povo em decorrência do pecado daqueles rebeldes? Moisés frequentemente teve de interceder pelos israelitas e eles provavelmente não valorizavam isso. Em 2 ocasiões, Deus estava pronto para destruir toda a nação, mas a intercessão de Moisés a salvou. Conforme capítulo 14, versículos 10 a 12 e Êxodo 32, versículos 7 a 14. E eu encerro a compreensão no livro de Números, capítulo 16. Trago o versículo 41 e a sua compreensão. A morte de mais de 250 pessoas deveria ter trazido temor reverente ao coração dos israelitas, mas não foi o que aconteceu, conforme Romanos 3, versículo 18. O que começou com algumas centenas de rebeldes havia se tornado um levante nacional. Em vez de prostrar-se diante do Senhor e clamar por perdão e misericórdia, os judeus estavam se rebelando contra Moisés e Arão, como Corá havia feito. Pessoas de mente carnal, por falta de discernimento espiritual, não conseguem perceber o significado espiritual do que Deus faz, conforme 1 Coríntios capítulo 2. A nação apenas viu os atos de Deus, mas Moisés compreendeu os caminhos divinos, conforme Salmos 103, versículo 7. O que há no coração humano que tão facilmente segue a multidão e desobedece ao Senhor? A única coisa que aprendemos da história é que não aprendemos com ela. E isso inclui a trajetória da igreja. Ver um exemplo claro do que deve ou não ser feito não garante que vamos fazer o que é certo. Precisamos da ajuda de Deus mesmo para aprender com os nossos erros. E agora vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 68. A vitória de Deus sobre os inimigos. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, cântico. Deus se levanta, os seus inimigos se dispersam. Os que o odeiam fogem da sua presença. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como a cera se derrete perto do fogo, assim os ímpios somem da presença de Deus. Os justos, porém, se alegram, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantem a Deus, cantem louvores ao seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultem diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família, liberta os cativos e lhes dá prosperidade.
Só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, a terra tremeu. Também os céus gotejaram na presença de Deus. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel. Chuva abundante derramaste, ó Deus, sobre a tua herança. Quando ela já estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou o teu povo. Em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra, e grande é o exército das mensageiras das boas novas. Rei de exércitos fogem, eles fogem, e a dona de casa reparte os despojos. Por que estão repousando entre as cercas dos apriscos? As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho do ouro puro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Salmão. Monte altíssimo é o monte de Bazã, serra de elevações é o monte de Bazã. Porque olham com inveja, ó montes elevados, para o monte que Deus escolheu para a sua habitação? O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro. Recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor que de dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está ao escaparmos da morte. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e racha o crânio do que anda nos seus próprios delitos. O Senhor disse: Eu os trarei de Bazã, eu os farei voltar das profundezas do mar, para que você banhe o seu pé em sangue e a língua dos seus cães tenha a sua porção dos inimigos. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu Rei, no santuário. Os cantores iam na frente, atrás vinham os tocadores de instrumentos de cordas, em meio às moças com tamborins. Bendigam a Deus nas congregações, bendigam o Senhor, vocês que são da linhagem de Israel. Ali está o mais novo, Benjamim, que os precede, os príncipes de Judá em grande número, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naphtali. Reúne, ó Deus, a tua força, força divina, que usaste a nosso favor, oriunda do teu templo em Jerusalém. Os reis te oferecerão presentes. Reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros e dos povos como novilhos, pisando sobre os que cobiçam barras de prata. Dispersa os povos que têm prazer na guerra. Príncipes vêm do Egito. A Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Reinos da terra, cantem a Deus, cantem louvores ao Senhor, aquele que vai montado sobre os céus da antiguidade. Eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Deem glória a Deus. A sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos céus. Ó Deus, tu és tremendo no teu santuário. O Deus de Israel, ele dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 68, exposição bíblica dos versículos 1 a 6. O versículo 1 é uma citação de Números 10, versículos 33 a 35. E o grito de marcha dado por Israel toda vez que iniciava suas jornadas. A citação é apropriada porque o Salmo retrata o Senhor na marcha em favor de seu povo. Ele luta as batalhas de seu povo, leva-o para a terra de sua herança e passa a habitar no santuário, no monte Sião. Os inimigos de Israel desvanecem como fumaça, referência a Salmos 37, versículo 20, e derretem como cera, capítulo 97, versículo 5. Enquanto os justos, Israel,
se alegram com as obras de Deus e cantam seus louvores. Exposição bíblica dos versículos 7 a 18. Davi examinou a marcha triunfante de Israel, começando com o êxodo do Egito e a jornada para o Sinai. Versículos 7 e 8. Também deu uma conferida em Êxodo, capítulo 12 a 19. Especialmente o capítulo 19, versículos 9 e 16. A chuva pode ser considerada no sentido literal, mas pode também se referir ao maná que descia do céu 6 dias por semana, conforme Salmos 78, versículos 24 e 27, Êxodo 16, versículo 4, Deuteronômio 11, versículos 10 a 12. Israel entrou na terra e a conquistou, Salmos 68, versículos 9 a 14, porque o Senhor falou a palavra de vitória. Ele prometeu que Israel ocuparia a terra, e foi o que aconteceu, conforme Êxodo 23, versículos 20 a 23 e Deuteronômio 11, versículos 22 a 32. Exposição bíblica dos versículos 13 a 14. Parece haver uma referência ao cântico de Débora, registrada em Juízes 5, versículos 15 a 18, no qual envergonhou Rúben por ficar em casa e não lutar contra o inimigo, mas elogiou Benjamim, Zebulon e Naftali, que participaram da batalha. Essas 3 tribos são elogiadas em Salmo 68, versículo 27, mas não sabemos de nenhuma tribo que não tenha participado da conquista de Canaã. Compreendendo o versículo 18, esta é uma imagem de um monarca oriental e a sua comitiva se aproximando de uma cidade. Os cidadãos tiram obstáculos do caminho, conforme Isaías 40, versículo 3, capítulo 57, versículo 14, capítulo 62, versículo 10 e Mateus 3, versículos 1 a 3. A vinda do rei encoraja os indefesos, especialmente os órfãos e as viúvas, os abandonados e os que foram presos injustamente, conforme Salmos 68, versículos 5 a 6. Mas era melhor que os rebeldes tivessem cuidado, Salmos 68, versículo 6. Eles poderiam ser expulsos da terra prometida que mana leite e mel. Exposição bíblica dos versículos 19 a 27. Davi via a presença do Senhor em Sião como uma bênção, em primeiro lugar, para aqueles que estavam oprimidos e em perigo. O Senhor, nosso Rei, leva nossos fardos e derrota nossos inimigos. Sem dúvida, Davi viu o Senhor conquistar grandes vitórias para Israel, a fim de que as fronteiras do reino fossem bem alargadas. Compreendendo o versículo 23, o retrato no versículo 23 não é agradável, mas cães lambendo sangue era uma imagem comum do tipo mais completo de juízo e de humilhação. Conforme Salmo 58, versículo 10, 1 de Reis, capítulo 21, versículos 17 a 24 e 2 de Reis, capítulo 9, versículos 30 a 37. Exposição bíblica dos versículos 24 a 27. O rei agora recebe a homenagem de seu povo que, com alegria, diz: meu Deus e Rei. Homens e mulheres, leigos e sacerdotes participam do louvor ao Senhor. Sião estava situada na fronteira de Judá e Benjamim. Davi vinha de Judá e o rei Saul de Benjamim. E eu finalizo a compreensão no livro de Salmos, capítulo 68, com a exposição bíblica dos versículos 28 a 35. Esta última seção tem implicações proféticas, uma vez que descreve as nações gentílicas se submetendo ao Senhor, o Deus de Israel, e rendendo-lhe adoração, conforme Isaías 2, versículos 1 a 4 e Apocalipse 21, versículo 24. Só poderá haver paz na terra quando o Senhor reinar em Jerusalém, conforme Isaías 9, versículos 6 e 7 e capítulo 11, versículos 1 a 9. Deus derrotará o Egito, o antigo inimigo de Israel, junto com seus aliados. E eles enviarão emissários a Jerusalém com tributo. As nações gentílicas irão se juntar a Israel para cantar louvores ao Senhor e exaltar sua majestade e poder. Talvez o santuário, em Salmos 68, versículo 35, seja descrito em Ezequiel 40 a 48, e é, sem dúvida, impressionante. Vamos para a leitura no livro 1 de Coríntios, capítulo 4. Ministros de Cristo. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus.
Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada. Mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? Vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não escrevo estas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa, eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda a parte ensino em cada igreja. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los e então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote ou com amor e espírito de mansidão? Amém. Compreendendo o capítulo 4, exposição bíblica dos versículos 1 a 6. Paulo respondeu aos líderes das diferentes facções na igreja quando chamou a si mesmo e o Apolo de servos de Cristo. A palavra traduzida por servos é literalmente sub-remadores, referindo-se aos escravos que remavam nas grandes galéias romanas. Disse Paulo, mas apenas escravos de galéias que estão sob ordens. Ora, um escravo é maior do que o outro? Exposição bíblica dos versículos 1 e 2. Paulo usou também a imagem do administrador. O administrador é um servo que supervisiona tudo para o seu senhor, porém não é dono de coisa alguma. José, por exemplo, era o administrador da casa de Potifar, Gênesis 39, mas nada ali lhe pertencia. A igreja é a família da fé, Gálatas 6, versículo 10. E os ministros são administradores que compartilham a riqueza de Deus com essa família, Mateus 13, versículo 52.
Paulo chamou essa riqueza espiritual de o mistério de Deus, conforme 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7. Exposição bíblica dos versículos 3 e 4. A responsabilidade do administrador é ser fiel ao seu senhor. Suas tarefas talvez não agradam aos membros da família de seu senhor e talvez contrariem também os outros servos da casa. Contudo, se seu trabalho agradar ao seu senhor, ele será considerado um bom administrador. Essa mesma ideia é expressa em Romanos 14, versículo 4. Compreendendo o versículo 4b, o julgamento mais importante é o de Deus. Sem dúvida, o Senhor nos julga hoje por meio de sua palavra, conforme Hebreus 4, versículo 12. E do ministério do Espírito. Às vezes, ele usa o ministério de um amigo amoroso para ajudar-nos a enfrentar e confessar pecados, conforme Mateus 18, versículos 15 a 17. Mas a principal referência aqui é a avaliação final, quando cada cristão estará diante do tribunal de Cristo. Romanos 14, versículo 10, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Então, os verdadeiros fatos serão revelados e os servos fiéis recompensados. Compreendendo o versículo 6, os coríntios estavam avaliando diversos ministros segundo suas preferências e preconceitos. Cada grupo da igreja estava destruindo os outros pregadores com o intuito de edificar o homem de sua preferência. Esse tipo de motivação não era nem um pouco espiritual. Eles estavam promovendo a divisão na igreja ao agirem como partidários de uns em detrimento de outros. Então, o que eles precisavam era examinar o próprio coração e se livrar do orgulho que estava destruindo a igreja. Compreendendo o versículo 8, Paulo usou um pouco de puro sarcasmo. No versículo 8, quando descreveu os coríntios como reis, não há lugar para o orgulho no ministério. Os membros da igreja estão errados quando avaliam ministros sob padrões diferentes daqueles que foram dados por Deus. Eles também estão errados quando se vangloriam de seus pregadores favoritos. Isso não quer dizer que os servos fiéis não possam ser reconhecidos e honrados no meio da igreja, mas que, em todas as coisas, Deus deve ser glorificado. Conforme 1 de Tessalonicenses capítulo 5, versículos 12 e 13. Quando Paulo chamou a si mesmo e os outros de apóstolos colocados por Deus em último lugar, como condenados à morte, ele estava usando uma imagem que as pessoas do Império Romano conheciam bem. Compreendendo o versículo 10, os coríntios eram sábios aos próprios olhos, mas na verdade eram vistos como loucos por Deus. Ao dependerem da sabedoria e dos padrões do mundo, eles estavam agindo como tolos. Sim! A maneira bíblica de ser espiritualmente sábio é tornar-se um tolo aos olhos do mundo, conforme capítulo 3, versículo 18. Exposição bíblica dos versículos 10b a 13. Este era o X de toda a questão. Os cristãos em Corinto queriam a honra que vem dos homens e não aquela da parte de Deus. Eles estavam tentando tomar emprestada a glória alheia ao se associarem a grandes homens. Paulo respondeu: se vocês se associarem conosco, é melhor que estejam preparados para o sofrimento. Nós, os apóstolos, não somos estimados. Nós somos desprezados. Paulo então descreveu as privações e os sofrimentos que teve de suportar como servo de Deus. Exposição bíblica dos versículos 14 a 21. Paulo já havia comparado a igreja local com uma família. Capítulo 3, versículos 1 a 4. Agora, porém, a ênfase está no ministro como um pai espiritual. Em nenhuma de suas cartas, o apóstolo se disse pai. Ele estava ciente dos ensinamentos do Senhor em Mateus 23, versículos 8 a 12. Mas, ao se comparar com um pai espiritual, Paulo fez a igreja se lembrar dos ministérios importantes que ele realizou em favor dela. Exposição bíblica dos versículos 14 a 15. Paulo instruiu a família. Por isso, os coríntios eram seus queridos filhos na fé. É importante notar que o apóstolo não levou o crédito pela conversão deles. O nascimento espiritual dos crentes de Corinto estava fundamentado em Jesus e se deu por meio do Evangelho.
Pecadores nasceram de novo por meio do ministério do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Exposição bíblica dos versículos 16 a 17. Paulo foi um exemplo para a família. Os filhos têm o hábito de imitar os pais, para o bem ou para o mal. A palavra imitar vem do grego, que nos dá a palavra usada para copiar. Paulo fez a mesma advertência em Filipenses 3, versículo 17, mas não devemos pensar que ele estava se exaltando. As crianças pequenas aprendem primeiro pelo exemplo e só depois por meio de explicações. E eu finalizo a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro 1 de Coríntios capítulo 4, com a exposição bíblica dos versículos 18 a 21. Paulo era fiel à disciplina da família. A vontade de uma criança deve ser controlada, mas não destruída. Até ser domado, o potro é perigoso e sem valor. Mas, uma vez que aprende a obedecer, ele se torna dócil e útil. O orgulho é terrível na vida cristã e na igreja. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus.